Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Com Fé Venceremos. Que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor, que a luz e a unção do Espírito Santo estejam conosco neste momento de muitas graças, de muitas bênçãos e de muita luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus quer, Deus pode e Deus faz. E vai fazer maravilhas neste momento de piedade cristã, de oração e de reflexão. E vai fazer maravilhas e milagres em mim, em você. Queridos irmãos, gostaria de rezar com vocês hoje, pedir a Jesus que toque nas pessoas que estão entristecidas, nas pessoas que estão desoladas, nas pessoas que se sentem enfraquecidas e abandonadas, nas pessoas que estão deprimidas, cansadas, fadigadas, esgotadas, abatidas, aflitas, nas pessoas que estão desesperadas e desesperançadas, nas pessoas que estão traumatizadas, desequilibradas. Controla, Senhor. Controla todas as pessoas que estão desequilibradas, nervosas, ansiosas, excessivamente inquietas, excessivamente nervosas e abatidas. Toca, Jesus. Controla, Jesus. Todas essas pessoas que se sentem inseguras, todas essas pessoas que estão assustadas, amedrontadas, que estão vivendo medos exacerbados, medos excessivos, medos incontroláveis. Vem, Senhor Jesus, vem com a Tua graça sobre nós. Vem, Senhor Jesus, com a Tua luz sobre nós. Vem, Senhor Jesus, com a Tua misericórdia sobre nós. Vem, Senhor Jesus, com o Teu poder sobre nós. Vem, Senhor Jesus, controlando, equilibrando, apaziguando, serenizando, curando, transformando, libertando, equacionando. Vem, Senhor Jesus, trazendo-nos a paz, o equilíbrio, a fé e a alegria interior. E com essa fé, nós venceremos. Meus irmãos, hoje eu quero com vocês vencer o medo. Como é, Padre? Hoje eu quero com vocês vencer o medo. Você sabe que o medo paralisa, enquanto a fé dinamiza. Quantos medos estão dominando os nossos corações nestes últimos tempos? O medo da doença, o medo da morte, o medo do fracasso, o medo do insucesso, o medo da não realização dos sonhos, o medo da decomposição da família, da destruição familiar, o medo de não ser aplaudido, o medo de não ser reconhecido, o medo dos vícios, o medo do desemprego, de passar privações, necessidades, inúmeras carências, o medo de errar, o medo de falhar,
o medo do julgamento dos outros, do julgamento da sociedade, o medo de não dar certo, o medo de cair, o medo de ser criticado, julgado, caluniado, injuriado, difamado, o medo de ser injustiçado, o medo de ser perseguido. Quantos medos! O medo de nós mesmos, daí vem tantos desequilíbrios, tantos distúrbios psicológicos, tantos desgastes emocionais, o medo da heterorrejeição, mas também o medo da autorrejeição, o medo da não aceitação por parte dos outros, mas também o medo da não aceitação por parte de nós mesmos. Tantos medos. O medo paralisa. Eu aqui me lembro de Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Vocês lembram? Quando Jesus, o rei, viajou e ele entregou a um dos seus empregados 5 talentos. A outro empregado, ele entregou 2 talentos. A um terceiro empregado, ele entregou apenas 1 talento. E aí tem toda uma simbologia. Você sabe que 5, na numerologia bíblica, é um número por demais importante. Para os judeus, o 5 lembra a Torá, a parte mais importante da Bíblia judaica, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. 5 talentos, ou seja, o Senhor entregou a palavra dele para aquele empregado, entregou a revelação dele para aquele empregado. E 5, na cultura antiga, representa o amor. 4, os 4 pontos cardeais, os 4 elementos dos quais o universo é feito: terra, ar, água e fogo. E o 5 significa a transcendência, é o amor. Então o Senhor entregou o seu amor infinito e incomensurável para aquele empregado. Ao outro empregado, ele entregou 2 talentos. 2, você sabe, significa a humanidade e a divindade, a imanência e a transcendência, a naturalidade e a sobrenaturalidade, a física e a metafísica. Ou seja, o 2 representa a dualidade da existência, a dualidade do mundo e da existência humana. O Senhor entregou exatamente tudo o que existe em nossas mãos. E o terceiro empregado, ele recebeu apenas 1 talento. Na numerologia bíblica, 1 é a unicidade de Deus. Deus é único, é um só Deus, é único, é exclusivo, é irrepetível. Então Deus, ele se entregou para nós. Agora vem cá, olhem o que o medo faz. Todos 3 receberam bênçãos. Todos nós recebemos bênçãos, todos nós recebemos graças, todos nós recebemos dádivas, todos nós recebemos presentes, todos nós recebemos maravilhas da parte de Deus. Quando é que a gente vai se conscientizar disso e deixar de impressionar coisas negativas, internalizar coisas negativas, pessimistas, desagregadoras, destruidoras, que não somam nada para a nossa vida? Todos nós recebemos bênçãos e graças da parte do Senhor, que é rico em misericórdia. Mas preste atenção, todos nós recebemos carismas, todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos dons. Inclusive, em nome de Jesus, eu quero fazer uma exortação aqui. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum carisma, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho nenhuma qualidade, nenhuma potencialidade. Mentira, mentira. Disseram essa mentira para você e você infelizmente a internalizou.
você a assumiu como verdade. Parece até aquele princípio maquiavélico: minta, 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 que as pessoas vão acreditar que a mentira tornou-se verdade. Ei, é mentira. Você tem dons sim, todos nós temos dons, talentos, carismas, habilidades, boas e alvissareiras inclinações. Todos nós temos poder de construção e de reconstrução. Todos nós somos dotados, prenhados da graça do Senhor, do poder do Senhor, da potesta do Senhor, do dínamos que vem do Senhor, da força do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o grande problema, aquele que recebeu 5 talentos, foi lá, multiplicou os talentos, potencializou os talentos, otimizou os talentos. Ele colocou todos os talentos a serviço da comunidade, a serviço do reino de Deus, a serviço do bem comum, em prol da coletividade, da igreja, da comunidade de fé, dos que mais precisam, dos que mais necessitam. E quando o Senhor voltou, Ele não entregou 5 talentos, Ele entregou 10 talentos. Oh, glória! E você? O que é que você está fazendo com os seus talentos? E você? O que é que você está fazendo com os seus carismas, com as suas habilidades, com as suas inclinações mais positivas? E você? Ou você fica se lapidando, ou você fica se automutilando, ou você fica se autodestruindo, ou você fica se autoflagelando, ou você fica se escravizando, ou você fica só murmurando, reclamando e blasfemando, xingando e revoltado com a vida? O que é que você está fazendo com os seus talentos? Aquele que recebeu 2 talentos também fez o mesmo processo de qualificação, de otimização, de maximização. Quando o Senhor voltou, Ele não entregou só 2 talentos, Ele entregou 4 talentos, Ele duplicou. 100% de aumento. Quando você se coloca a serviço, quando você se coloca à disposição de um mundo novo, de um mundo mais alegre, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais amoroso, de um mundo mais equitativo, de um mundo melhor, de um mundo mais de Deus, os seus talentos são multiplicados, são duplicados. Há um aumento de 100% da graça de Deus quando você se abre. A graça de Deus, ela é superabundante, ela é plenipotenciária na sua vida. Meu Deus, Ele quer nos fazer pessoas reluzentes da sua graça. Deus, Ele quer nos dar o seu esplendor, a sua glória, a sua fulgurância, o seu poder. É preciso que nós nos coloquemos a caminho e no caminho. É preciso que nós deixemos de ficar parados. O problema é que muitas vezes, permitam-me dizer, o problema, e eu quero dizer na primeira pessoa, você muitas vezes está parado. Eu quero me dirigir a você. Você está parado, você está inerte, você está estático, você está imobilizado, paralisado por causa do medo. O medo paralisa, a fé dinamiza. O medo, ele nos deixa estáticos. Já a fé é a fé do movimento. É por isso que o cristianismo, lá no início, nas suas origens, ele era chamado de o caminho, porque só pode ser cristão quem de fato se colocar no caminho e a caminho. O caminho se faz caminhando, caminhar para frente, não para trás. O que passou, passou, viremos a página. O que passou, passou, o passado já não existe mais. Ficaram apenas lembranças, lições, ensinamentos, conselhos, aprendizados, crescimentos. Mas vamos olhar agora para frente. E é preciso que nós caminhemos para frente. Lancemos o que ficou para trás na misericórdia do Senhor, no fogo da misericórdia do Senhor. Vamos agora
vamos agora nos lançar para frente, porque o Senhor está de braços abertos para acolher as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos sonhos, as nossas lutas e as vitórias que Ele preparou para nós. Meus irmãos, mas o pior, chega aquele que recebeu um só talento. Com aquele único talento, ele poderia transformar realidades, mas ele não transformou realidades. Ele tinha uma visão equivocada, uma visão teológica equivocada sobre Deus. Quando o Senhor chegou, ele disse: Senhor, aqui está o único talento que o Senhor me deu. Um único talento, porque eu tive medo do Senhor. Eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Eu sei que o Senhor ceifa onde o Senhor não semeia. Eu tive medo do Senhor. Você fez o que com o talento que eu lhe dei? Eu enterrei o talento. Meu Deus, quantas pessoas estão enterrando seus talentos? Quantas pessoas estão se escondendo? Quantas pessoas estão se omitindo? Quantas pessoas estão negligenciando? Quantas pessoas estão passivas, inertes, imóveis? Permitam-me dizer numa linguagem bem coloquial, bem direta, bem da minha terra, da Paraíba, quantas pessoas estão abestalhadas? Permita-me dizer nessa digressão: você não nasceu para ser abestalhado. Você não nasceu para ser inerte, letárgico. E uma vez na pregação da Santa Missa, eu pregando o Santo Evangelho, e eu disse: você não nasceu para ser letárgico. E no final, uma criancinha, sempre uma criancinha: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma criancinha, ela me perguntou: ô padre, o que é letárgico? E eu disse: meu filho, é porque o padre precisa dizer letárgico, para não dizer abestalhado. É um eufemismo, eu suavizei, meu filho. Ah, padre, agora entendi, abestalhado. Então, preste-me atenção, você não nasceu para ser letárgico, você nasceu para colocar esses seus dons a serviço de uma sociedade nova, de uma família nova, de uma comunidade nova, de um trabalho novo, de um casamento restaurado e renovado, de uma vida nova. Agora você chegar e dizer: Senhor, aqui está o único talento que o Senhor me deu. Você não colocou a serviço, você não partilhou. Aquilo que se partilha se multiplica. Você não partilhou, você não condividiu, você não celebrou, você não ajudou, você não saiu da sua zona de conforto. Quantas pessoas estão acomodadas na zona de conforto, na zona de segurança? Não apenas porque estão achando bom, não, é porque tem medo de enfrentar os desafios, é porque tem medo de enfrentar os obstáculos, é porque tem medo de enfrentar os reveses da vida, é porque tem medo de enfrentar o novo. Muitas pessoas têm medo de enfrentar o novo, têm medo de enfrentar o inusitado, as surpresas da vida e ao mesmo tempo as surpresas de Deus. Deus, ele não é repetitivo, Deus, ele não é monótono, Deus, ele não é cansativo, porque Deus sempre faz novas e apresenta novas coisas, novas realidades para nós, mas é preciso que nós não tenhamos medo de vivenciar esse novo de Deus. Deus está preparando um novo para você, mas você precisa tomar uma decisão: eu quero viver o novo de Deus. Reza comigo: eu quero viver o novo de Deus, eu quero escolher, eu quero decidir, eu quero abraçar, eu quero crer mais, mas eu quero hoje vivenciar sem medo, sem tibieza, sem titubear, sem pestanejar, sem pensar ilimitadamente. Não, hoje eu quero viver o novo de Deus, o novo que Deus preparou para mim.
o novo que Deus preparou para você. E aí, gente, o Senhor, Ele foi muito duro, porque você sabe que aquele que ama, corrige. E quem corrige o faz porque ama. O Senhor, Ele foi muito duro com aquele servo. Ele disse: servo mau e preguiçoso. Se você sabe que eu colho onde não plantei, que eu ceifo onde não semeei, você deveria ter multiplicado o dom que eu lhe dei. Você deveria ter multiplicado o dom que eu lhe dei. É preciso que você tenha coragem de multiplicar aquilo de bom que Deus lhe deu, aquilo que de graça Deus lhe deu. Saia dessa caverna na qual você se encontra, essa caverna na qual você transformou a sua casa, essa oca. Você não nasceu para viver nessa oca, você não nasceu para viver nessa redoma, não. Saia desse comodismo, saia dessa paralisia, saia dessa inércia, saia desse imobilismo. O medo paralisa, mas a fé liberta, mas a fé transforma, mas a fé dinamiza, mas a fé energiza, mas a fé revigora, mas a fé fortalece, mas a fé, ela rejuvenesce. Vocês lembram do profeta Isaías, capítulo 40? É lindo demais, quando ele diz: até os jovens, eles se fatigam, até os moços, eles se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, renovam suas energias, criam asas como águias, criam asas como águias, correm e não se cansam, voam, lutam e não se fatigam. Os que esperam no Senhor jamais serão derrotados, jamais serão fracassados, jamais serão derrubados. Venham problemas de cima, de lado, de baixo, mas a sua casa, a sua vida, os seus sonhos não serão destruídos em nome de Jesus. Não tenhamos medo. Preste bem atenção. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 5. Essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E é com essa fé que você vai vencer. Ele venceu, você vai vencer também. Nós iremos vencer também. Coloquemos os nossos dons a serviço, porque muitas coisas Deus quer fazer em nós. Ele quer, Ele pode e Ele faz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e que nós, abrindo as portas para esse Jesus maravilhoso, e que nós, colocando os nossos dons a serviço sem fé, com fé, sem o medo do julgamento, sem o medo do fracasso, sem o medo do insucesso, sem o medo das perseguições, sem o medo das injúrias e das injustiças, sem o medo de viver o novo, o inusitado, sem o medo dos desafios, porque por menores que sejamos, muito maior é a misericórdia de Deus. Deus é maior que tudo que nos acontece. Assim como o rei Davi enfrentou o gigante Golias, o gigante filisteu, com a fé, você também vai enfrentar os gigantes da sua caminhada. Você também vai superar, você também vai vencer. Com fé, sem medo. Que Deus abençoe. Tenhamos fé, não medo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que Deus nos livre de todo o mal e nos liberte de todos os perigos. Que Deus nos dê a saúde do corpo e a saúde da alma. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Não tenhamos medo, apenas tenhamos fé, porque com fé nós venceremos, com fé nós superaremos, com fé
nós venceremos.